Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 10, A Necessidade de Orar. Isaac Watts escreveu esta bela estrofe: Grande profeta de meu Deus, minha língua bendirá teu nome. Através de ti, a notícia alegre de que nossa salvação chegou. A notícia alegre de pecados perdoados, do inferno conquistado, da paz com o céu. A partir desse poema tocante, Samuel Chadwick, presidente da Cliff College, na Inglaterra, escolheu o título do jornal da escola, Notícias Alegres. Certo dia, lendo o jornal no terceiro auditório de Cliff, deparei-me com um anúncio interessante. Qualquer aluno pode enviar $20 ao reverendo Tinsley Pitt e receberá 3 livros sobre um tema bíblico à sua escolha, sem nenhum gasto a mais. Parecia bom demais para ser verdade. Lá se foi meu dinheiro e o pedido de um livro sobre oração, outro sobre santidade e o último sobre a segunda vinda de Cristo. Recebi logo o pacote com os 3 livros que pedi. Tenho uma dívida eterna com o pregador Pitt, embora nunca tenha me encontrado com ele nem o ouvido pregar. O primeiro livro que vi no pacote tinha a capa vermelho vivo e o título em letras douradas, Power Through Prayer, Poder pela Oração, de E. M. Bounds. Decidi examinar o livro imediatamente, mas não foi isso que aconteceu. Foi o livro que me examinou. Todo dia, no horário do almoço, eu me afastava e alimentava o homem interior com os ensinamentos profundos de Bounds. Para ele, escrever sobre oração não era apenas um passatempo. A oração era seu hábito principal. À semelhança de seu mestre, E. M. Bounds se levantava cedo, muitas vezes antes do amanhecer, para revigorar sua alma com o exercício da oração. Conheço 9 livros escritos por ele, 7 sobre oração. Acabei de fazer uma compilação dos melhores trechos e publicar em um volume. Embora seja um desejo ambicioso, quero que meu pequeno livro toque os outros como fui tocado pelo livro de capa vermelha. O avivamento é arquitetado por Deus através do Espírito Santo, que age nos cristãos com o espírito da oração. Na pequena epístola de Judas, no Novo Testamento, pequena em tamanho, mas grande em mensagem, encontramos o que é provavelmente o título mais sucinto para oração em todo o cânone sagrado: orar no Espírito Santo. É esse o segredo da oração. Poderíamos pegar emprestado o estilo de Isaías para descrever esta geração. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malfeitores, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, provocaram a ira do Santo de Israel, andaram atrás e se afastaram do caminho. Andaram para trás e se afastaram do caminho, da sola de seus pés até o topo da cabeça, não se encontra integridade, mas há feridas, machucados e chagas em putrefação, elas não foram tratadas. E a filha de Sião foi deixada como um espantalho em plantação de pepinos. Na verdade, a humanidade inteira está doente, e políticos e filósofos não têm nada para consertar a situação. A causa da enfermidade é espiritual. Apenas Deus e sua igreja têm a resposta. Não foram poucos os milionários que deram rios de dinheiro para as igrejas. Muitos edifícios requintados, com cruzes no topo, enfeitam avenidas e vários cumprem a profecia. Tens nome de que vive, mas está morta. O estilo é ousado, o culto frio, as instalações requintadas não têm fogo, são supermodernas, contudo, não têm o sobrenatural. As avenidas repletas de letreiros coloridos estão cheias de gente que nem ao menos vira a cabeça para olhar as igrejas e não dá a mínima para o que construímos. Ouvi dizer que quando bombas caírem sobre os Estados Unidos, as pessoas correrão para as igrejas em busca de proteção. Já pensei assim também, e no início da Segunda Guerra Mundial, fui tolo o suficiente para pregar isso na Inglaterra. Não, caro leitor, é mais comum a guerra endurecer os corações do que quebrantá-los. Na Segunda Guerra, durante os ataques aéreos, enquanto as bombas caíram do lado de fora,
Os homens embriagados dentro das igrejas feitas de pedra jogavam cartas nos bancos. Essa total indiferença à morte, o desafio a Deus com a eternidade batendo à porta, fortaleceu minha convicção de que não há substituto para o convencimento pelo Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Nossa necessidade imediata é de milionários espirituais que tragam a riqueza do mundo lá de cima para esta era da igreja sob ataque. Estou plenamente convicto de que Deus colocou a igreja para gemer junto com a natureza que geme, Romanos 8, 26, para que ele alcance milhões de pessoas que, se não alcançadas, passarão eras no inferno diabólico. Na hora mais sombria dos ataques insanos de Alemanha à Inglaterra, quando noite após noite a cidade era destruída por bombardeio pesado, Winston Churchill pegou o microfone e prometeu sangue, suor e lágrimas. Com seu espírito apaixonado, pulsando de amor pelo que parecia ser um império britânico moribundo, ele convocou o povo a mais sacrifícios. Contra a fúria esmagadora dos alemães, ele apelou para a resistência dos ingleses, em primeiro lugar para eles mesmos e depois para o seu dever. Declarou que quando o tumulto e o clamor acabassem e os capitães e germânicos partissem, os futuros historiadores diriam que a pequena ilha da Inglaterra e seu povo sofredor haviam vivido sua melhor hora. Hoje, com líderes políticos olhando sem ver nada para a bola de cristal da diplomacia humana, em meio à destruição causada por filosofia humanística, no tempo em que o inferno abre a boca para engolir esta geração, na triste conjuntura em que o colapso da dignidade humana se liga à clara negociação em pecado, é hoje que nós, que somos cristãos, temos a maior oportunidade de todos os tempos para mostrar o poder do Senhor que abriu aos céus. Levante-se, ó povo de Deus, que nosso cântico de batalha seja a antiga canção composta pelo mestre Isaac Watts. Quando muralhas de montanhas cerrarem seu caminho, por que sentar-se e chorar? Levante-se e ordene, movam-se e elas serão, pelo poder de Deus, lançadas no mar. Todo poder na terra, todo poder no céu, a Cristo, o Filho de Deus, foi dado, e do trono ele o derramará. E os obstáculos fugirão de você. Mais poder do que demônios e homens, diz o Senhor, com certeza tenho. Receba dele poder na terra para pisar sobre a picada da serpente ou a cabeça do dragão. O que quer que for, ó montanha elevada, onde você estiver, na terra ou no céu, quando você surgir, a verdade é a mesma, seja removida em nome de Jesus. Mova-se, a fé insiste com você. Vá para mares longínquos, levante-se, parta. Posso consigo. Preciso, irei, para o propósito de meu Deus cumprir. Que os historiadores do futuro possam dizer de nós, ali eles viveram a sua melhor hora. Curvem-se então nossos joelhos diante daquele que assim caminha entre os candelabros de ouro. É necessário que voltemos até que o Senhor glorioso esteja entre nós em toda a majestade de sua santa pessoa, até que a igreja, que a ele pertence por dom do Pai e por sua própria aquisição, esteja completamente sob seu controle. Há tempo demais que por nossa negligência fechamos as portas ao sopro celestial do seu Santo Espírito. Preciso retroceder até que o Senhor Jesus seja gloriosamente revelado, para que a fragrância de sua santa presença volte a ser salvação e o poder do Evangelho. Somente nosso retorno total ao primeiro estado da igreja nos devolverá a fé forte e vigorosa, ativa e confiante, sem medo ou dúvida. Nossa volta ao que os primeiros cristãos eram nos devolverá cultos espirituais e orações e devoções ferventes e diligentes. Os poderosos atos realizados pelos apóstolos voltarão a ser possíveis, porém somente quando aqueles que o amam andarem com ele de verdade. Portanto, ele diz, realizem as primeiras obras, ou seja, façam o que os primeiros cristãos fizeram. Aleluia! Autor desconhecido. Confira o próximo capítulo,
a carne é fraca.